falei para vocês, com o fim do Império Romano do Ocidente, o que que aconteceu? Como que se deu o fim do Império Romano do Ocidente? Em 476. O que que aconteceu? Muito bem, a invasão dos povos germânicos, os bárbaros, os vândalos, os godos, visigodos, os ostrogodos, todos eles, os francos, todos eles conseguiram adentrar-se no Império Romano do Ocidente. Lembra que tem a repartição. Teodósio, o imperador Teodósio, ele fez a divisão do Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Então o Império Romano do Ocidente acabou sendo ali invadido. E esse povo começou a misturar ali com os romanos. Esse momento da queda do Império Romano do Ocidente em 476 é um marco na história, porque acaba-se a antiguidade, o fim da era, né, da antiguidade, e começa-se a Idade Média. Idade Média, os castelos medievais, as princesas, os cavaleiros, aqueles que fazem grandes lutas. Exatamente, é a Idade Média. A igreja, o poder da igreja católica é muito grande na Idade Média. Então a Idade Média começa aí. Professora, ontem acabou o Império Romano e hoje começa a Idade Média. Ontem acabou a história antiga e agora começa a Idade Média. É do dia para o outro? Não. Isso foi um processo longo, de dias, meses, até anos. Foi um processo, tá bom? É um processo, não é da noite para o dia. Então, com essa queda, com a queda do Império Romano do Ocidente em 476, começa-se a Idade Média, a chamada Idade Média. E o que que acontece na Idade Média, professora? O que que acontece? Nós vamos descobrir com o tempo. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam: o Império Romano do Ocidente, ele caiu, tá? Tudo bem, não existe mais, porque ele foi invadido pelos povos germânicos. Mas os romanos deixou muitas coisas boas para a nossa humanidade, para a nossa civilização. E que heranças foram essas, professora? O que é herança? É aquilo que se deixa, né? Os seus pais deixam uma herança, a herança da educação, uma herança pode ser material, uma herança de conhecimento e assim por diante. Então, o Império Romano, os romanos nos deixaram uma herança. Que herança foi essa? Uma dessas heranças foi o latim. Lembra que eu já falei para vocês sobre o latim? Então, o idioma latim, ele veio, né, foi deixado como herança pelos romanos. Os direitos, né, as leis também que os romanos nos deixaram. Formas de governo como república, senado, etc. A matemática, a arquitetura, os algarismos romanos, que eu tenho certeza que vocês já viram lá nas aulas de matemática. Inclusive, quem é aluno da professora Maria aí, vocês já viram com ela sobre os algarismos romanos. Então, vocês têm uma herança, né, romana, sim, para a nossa civilização. Professora, você tinha comentado que com a queda do Império Romano do Ocidente em 476, aconteceu ali uma mistura entre os povos germânicos. Ai, professora, eu já esqueci quem são os povos germânicos. São aqueles que eu falei, os bárbaros, os godos, visigodos, ostrogodos, os vândalos, os francos. Então, eles fazem parte ali dos povos germânicos. Eles se misturaram com os povos romanos, com o povo romano, com os romanos que estavam ali. Por quê? Olha, pensa bem, raciocina comigo. Os povos germânicos, eles invadiram, aquele território que pertencia aos romanos, eles invadiram. Eles não mataram todos os romanos ali, porque são muitas pessoas. Não era vantagem. Tá, tudo bem, eles mataram, né, devido ao conflito entre eles. Aconteceu mortes, mas eles não mataram todos os romanos. Aqueles romanos permaneceram ali ainda naquele território. Então, começou-se a misturar. A essa mistura começou a ter uma nova forma de organização da sociedade, daquele território. E que forma de organização foi essa? Foi um sistema político chamado de feudalismo. Professora, repita novamente. Feudalismo. Então, o feudalismo foi essa nova forma de organização, um sistema político, econômico e social que predominou ali na Idade Média por volta ali do século V até o século XV, tá? Então, foi aí esse período do feudalismo. E que essa organização nós vamos ver como que funcionava, tá? Vamos
Vamos ver então como que funcionava esse feudalismo, essa nova forma de organização da sociedade ali, naquele território que pertencia aos romanos, que agora tá tudo misturado, os povos germânicos e os romanos. Muito bem, então na próxima aula nós vamos ver. Se não fica muito grande, você se cansa, eu não quero que você se canse. Na próxima aula, vamos lá. Clica lá e volta aqui comigo.